14 de agosto, Dia dos Pais, eu e Ângela vamos partir para mais uma filmagem sobre o túnel do tempo, focando principalmente as principais histórias das ruas lendárias de Macaé. Assim como a Rua do Meio, assim como a Praça da Luz, como o Mercado do Peixe, como todas as outras organizações populares criadas pelo imaginário popular, a Rua da Boa Vista é considerada uma lenda. E como tal, pessoas que lá habitavam, morreram e vivem, fazem parte dessa grandiosa história. Estou aqui com meu irmão Ivan, que chegou de São Paulo para passar o Dia dos Pais comigo e ao mesmo tempo meu aniversário. E aproveitando a oportunidade, já que eu vou falar sobre a Rua da Boa Vista, eu quero ressaltar a figura de Geraldo Luiz Franco, meu amigo de grandes noitadas, história de Macaé antiga, pessoa que sempre existiu no imaginário dos macaenses, principalmente na Rua da Boa Vista. Ivan está aqui ao meu lado, conheceu pessoalmente o Geraldo e eu queria que ele desse os 30 segundos da sua observação sobre a figura do Geraldo. Realmente eu conheci Geraldo lá em São Paulo, através do meu irmão Zé Milves, e era uma figura realmente muito simpática e realmente eu fiquei sabendo recentemente, hoje inclusive, que ele faleceu, que me deixa muito chateado porque realmente é uma pessoa daquelas que não deveriam falecer. E aproveito também a oportunidade para parabenizar o meu irmão José Milves por essa iniciativa de criar esse canal no YouTube, Túnel do Tempo, do Rebate. Momento em que eu e Ângela estamos caminhando para a filmagem da Rua da Boa Vista, local histórico, e ao mesmo tempo falar sobre o Rio Macaé, que está totalmente poluído, invadido em suas margens por moradores inescrupulosos e pessoas que permitiram que o caudaloso Rio Macaé estivesse moribundo. A Rua Velho da Silva, Rua da Boa Vista e Rua Roberto Silveira desaguam no mesmo rio e fazem a história de um local de grandes tradições na vida de uma cidade da região de Petróleo, do Rio de Janeiro. Esse texto eu fiz há um tempo atrás e vou tentar colocá-lo no vídeo, porque acho e tenho certeza absoluta que o canal do YouTube do Túnel do Tempo representa hoje um avanço na tecnologia da nossa região. Na verdade, é uma rua muito pequena, situada no paralelo do Rio Macaé, começa e acaba neste banhado de belas histórias que fazem parte do lendário de Macaé, cidadezinha situada ao norte do Rio de Janeiro, onde nasci nos anos de 1939. São fatos reais que correm nas esquinas deste local e que são passadas de pai para filhos nos tradicionais bate-papo nas cadeiras das calçadas, que se estendiam e se estendem pelo longo desta lendária rua. Se antes era uma rua tranquila, com seu percurso todo feito sem calçadas, com suas casas e a maioria simples, com muros de carreiras de bambus, artesanalmente feitos por mãos humanas e carinhosas, com jardins cheios de roseiras, dálias e algumas fruteiras, rendeu-se a transformação que toda a cidade de Macaé teve que se render com a chegada do progresso. Seus velhos moradores, como Pastora, Dona Zulmira, Lacerda, Quinteiro, Jaime Franco, Dona Brandina, Dona Albertina Almeida, seu José da Cunha Barreto,
seu Fred do Mercado, o alegre e carinhoso Dunga, seu Cid Antão, pai de Beto, e tinha o Cabeludo, pai de Infanta, covardemente morto por policiais nos anos 70, Dona Elisa Diniz e sua fiel negritude na busca da dignidade genética, seu Jorginho Selle, humanista caridoso e de uma alma belíssima e simpática e sempre gentil, que trazia no seu bojo a beleza de um espiritismo puro. Seu Beze Mussi, pai de meu amigo Roberto Bueno de Paula Mussi, seu Amaro Damasceno, inesquecível homem de retidão e caráter, que nos legou o filho e meu companheiro de longas conversas, Jorge Arataca Rocha, que herdou de sua mãe, Dona Lolinha, a simpatia e a memória de belas histórias e fatos havidos. Eu estou simplesmente, meus amigos, lendo um texto que eu fiz há anos, onde eu retratava todo o valor dessa rua, que hoje eu estarei fazendo uma gravação com a cinegrafista Ângela Bittar. Esse trecho histórico de nossa velha Macaé, de antanho, se chamava Rua Velho da Silva, em homenagem ao homem que traçou a geografia desta cidade nos anos de 1980. Jorge Arataca, em depoimento ao autor a mim, fez menção a este acontecimento e relata uma constatação histórica de que não foi Luiz Menegardi, e sim o Velho da Silva que traçou nossas ruas e becos. Esta é uma contestação histórica que eu trago pela primeira vez ao conhecimento dos leitores. Era um homem simples, como simples são os grandes leitores de nossas historicidades, grandes feitores de nossa historicidade. A grandiosidade, fruto da criação popular, fez com que o nome desse local se transformasse em Rua da Boa Vista. Era uma homenagem ao Rio Macaé, que com suas marolas vinham bater nos quintais, sempre bem tratados e com frutas e árvores que se acostumavam às cheias e vazantes, davam lugar para a pesca em canoas e barcos. Dos quintais vinham roubar sardinhas, camarões de várias espécies, caranguejos, siris e goiamuns. Todos eram os presentes que o Rio Macaé oferecia aos seus moradores pela ação de sua conservação, importante citar isso, pela ação de sua conservação, sempre límpido e imponente. O rio, dizia algumas de suas senhoras e moradores, sabia agradecer com frutos os benefícios que vinham da sua não poluição. Dos mitos populares, eu estou demorando assim, que eu estou mexendo no computador e ao mesmo tempo falando. Na verdade, parará, pururu, vamos lá. Vamos lá. Dos mitos populares, meu texto, Rubem Corredor, um homem de estatura forte e musculosa, que inventou uma maneira alegre de se fazer presente aos encantamentos e brincadeiras nas crianças. Sua atenção era não deixar e ninguém ficar em casa em sua frente. Corria e passava, uma espécie de pegadinha dos anos 50. Esse cidadão era um homem popular chamado Rubem Corredor, que as crianças daquela época conhecem com todo o seu esplendor a sua loucura, né? Daí nascia também o maldoso apelido de uma figura de nosso folclore, um alegre senhor que vendia papa de milho. A criançada, como em todo local, é criativa e de gnomos aflorados. Logo criou. Olhem quem vem lá, é o Papa Lambida. Não sei por que ninguém naquele tempo não havia ainda o tradicional canela em pó. Então, achava que a papa estava lambida, as loucuras das crianças. Não sei se porque naquele tempo não havia ainda a tradicional canela em pó, ou se o suor do próprio milho dava esta feição molhada. Fato é que esta mentira criada pela criançada da rua veio a ser um dos primeiros motivos para a origem da propaganda negativa que até hoje é usada nas faculdades de comunicação de todo o Brasil. Uma rua que virou o governador Roberto Silveira nos anos 60.
numa homenagem ao meu amigo Roberto, que inaugurou esse feito inédito. Fiz seu comício de candidato no governo da esquina com o famoso Pôr do Limão. Eu tinha 18 anos e fui o primeiro candidato a vereador a vencer a barreira do TSE, que impedia menor de 21 anos de se candidatar. Impugnado pelo TRE, aconselhado pelo Roberto Rui Almeida, Juventino Pacheco e Luiz Gonzaga de Paz Muniz, recorri e venci. Roberto se elegeu governador e desde então todos os candidatos populares fazem comício nesta esquina onde temos o bar o tradicional Fernando, que no passado pertenceu ao Juventino Aguiar, onde a presença sempre cordial de Antônio Broa, Jurandir Mecânico, Roque, irmão de Paulo Cabeção, Ormindo, ferroviário que ensinava as pessoas a dirigir carro nos anos 50, e Zé Maria Lopes, irmão de Tião Lopes, se revitalizavam em trocas de energias positivas que só a amizade popular, saída das ruas, podem surtir efeito positivo na alma humana. Vamos lá. Beto Sarapua, Guruca, Milton Vaz, seu Chico Boi, que trabalhava com boi e era assim chamado pelas longas boiadas que passavam pela rua ao entardecer, rumando para o bairro da Aroeira, onde pessoas que soavam afetivamente nos toques labiais, as centenas de macaenses que vivenciavam este momento de sublimação humana. O Pôr do Limão é o prolongamento desta região, hoje denominada Rua José Ribeiro, mas que não se afastava da rua. Seus segmentos humanos eram como se de uma só família. Armando Magaldi, antigo barbeiro que fazia a cabeça de todos, e ainda as cobriam com sua talentosa arte de consertar guarda-chuvas. Armando Carlito Cruz, pai do meu amigo Carlito, seu Políbio, pai de Naná, Pepenha, com seus quitutes maravilhosos, Dona Litrogênia, Fifi, Dona Fifi, mãe de meu companheiro Valdeci Brandão, seu alegre esposo Jonas, se uniam às artes do bom futebol, de Jurandir, Didi e Garfante Brandão, para perpetuarem a sina de que o Pôr do Limão tinha os melhores de nosso futebol em alguns anos passados e era o prolongamento também da Rua da Boa Vista. Sempre ligado à cultura, onde passou por vários jornais locais, como o Rebate e a Gazeta de Macaé, o mestre dos mestres da arte gráfica, Maximiliano Lima, e sua companheira Jovelina da Silva, era o retrato da harmonia, da convivência das cores da etnia nestes anos de encanto. Seu filho Almir da Silva Lima, ainda menino, era um ouvinte constante do inesquecível Totti Brandão, comunista convicto que a todos apresentava o manifesto com sua elegância de marxista tradicional. A figura querida do advogado ferroviário Tião Lopes, o linguajar ameno de Sergipe, a fidelidade política de Luiz Pinheiro, as histórias da FEB, contada por José Clímico da Silva, pai de Borito, as grandes senhoras Dona Aurora, Dona Noca, Dona Sila, Marlene Valença, se juntavam a outras mais jovens moradoras como Nila Lacerda, para formarem o saudosismo e a história que, creio, será continuada por outros que se aventurarem ao trabalho de pesquisar esses acontecimentos históricos dentro da região de Macaé, estado do Rio de Janeiro. Quem não tem coisa para falar sobre seu Potete, Elias e Fernando Valença e Baeca, Jair Lacerda, seu Teodoclínio Ribeiro Gomes, de Quito e seus irmãos, e da covardia que foi feita com o meigo e querido Chicão. Chicão foi assassinado covardemente. Minha querida filha Laís chorou a morte desse jovem que a impunidade e a violência nos levou. Isso é mais um texto que eu fiz, onde eu critico a violência policial, ainda mata covardemente jovens sob a tutela de que estão matando bandidos, quando na verdade nós sabemos quem são os verdadeiros bandidos. Vamos lá.
A primeira fábrica de fósforo tinha o nome de Veado, e era nesta rua, de nome Boa Vista, e foi nesta rua que morou o famoso Farrula, que foi o criador da fábrica Lince, juntamente com Lacerda Agostinho, nascido e criado João Boca Preta, nascido e criado João Boca Preta, filho de seu Pedro Barbeiro, correu o mundo, foi para o Rio de Janeiro, onde no SESI fez história. Ele, Paulo Cabeção, Didi, Célio Paulino, irmão de Didi, Antenor Valença, conhecido barbeiro e pai de Baeca, Dona Tiúca e Antônio, são vultos que deixam marcas indeléveis na história da Boa Vista. Tiúca foi uma maravilhosa amiga minha, morou na Rua do Meio também. E Antônio são vultos que marcam indeléveis na história da Boa Vista, que são citados em todos os depoimentos que este locutor que vos fala e escreve teve o cuidado de pesquisar na campanha do companheiro de lutas e advogado ferroviário Valdir Tavares, contemporâneo de Wilson Valença e amigo fiel de Sebastião Lopes. Porque essa reportagem que eu fiz aqui para o jornal O Rebate, ainda online, eu fiz na presença e companhia de Valdir, meu companheiro atual de política ideológica, e que ia retratando alguns fatos que eu não tinha conhecimento, ele foi me recordando. Foram horas de pesquisas, olhares recordativos, que se alguns fogem à nossa lembrança e não estão registrados, que seja feito por outros que se debruçarem na busca destas belezas humanas. Lindas, belezas humanas lindas que correm de boca em boca, de ouvido a ouvido, espalhadas por cantos e ventos, registram que ali existiu um tal de Barão de Póvoa, de nome Lazir, que comandava a chegada dos escravos, que ficavam nas ilhas do Francês e na Ilha do Papagaio, para serem desovados pelo rio Macaé. Esse barão, escravagista, amigo e seguidor do Barão de Cotegipe, tinha a missão de domesticar os escravos rebeldes. Olha que loucura! Esse barão pilantra aqui, tal de que eu escrevi sobre ele aqui, barão de não sei de que lá, ele domesticava os escravos, depois eram trocados na média de 4 por 1, não domesticado. Relato feito por Jorge Arataca, que se especializou nessas buscas em livros antigos. Jorge Arataca é um companheiro meu de longas latas e ele também pesquisa alguns dados, e esses fatos que eu relato aqui no meu texto do jornal O Rebate Online, eu peguei com o próprio Arataca pessoalmente na Rua da Boa Vista. Nos anos 50, esta rua ficou famosa no mundo todo pela chegada da fábrica Bariloche, que tinha como diretores Mavi Mário Corral e outros argentinos. Trabalhei nessa fábrica no início da década, com meus primos Valdir Azevedo, que era sócio de Mário e Davi, e com meu outro primo, Rui Moutinho de Almeida, que morava ao lado da ex-fábrica Bariloche. Essa fábrica terminou nos anos mais tarde, nos anos Atal, né, e deixou marcante a figura da nossa história. A dona Alba Corral, que se dedicou com amor e a dever de causa de nossa comunidade, e uma das honras da Rua da Boa Vista nos anos de hoje. Em suma, eu estou aproveitando esse início da gravação para botar esse texto que eu fiz, e vou terminá-lo agora, que já está ficando longo, porque eu vou filmar com a Ângela todo esse trabalho que existe nesta rua. Das suas ruas, que ainda na Rua da Boa Vista, e das suas ruas empoeiradas e alegres, se projetaram no conjunto da cidade de Macaé pessoas como Vilde Brandão e Valdeci Brandão. Vilde no trato da arte e Valdeci como vereador, secretário de Assistência Social e advogado. Ambos meus amigos, pessoas cujo pai, Jones Williman, foi colega de meu pai, de Gessi, como sapateiro na Rua do Meio. Jonas era sapateiro e meu pai era sapateiro. Então o Jonas trabalhava com meu pai na Rua do Meio. Havia uma ligação muito forte da Rua da Boa Vista e a Rua do Meio, que ainda existe até hoje. E Jonas, pai do Valdeci e outros vultos, de irmãos, foi colega de meu pai, onde nasci, no caso. Assim como a minha querida amiga Marialva Rodrigues, que habitou nessa rua, ali também viveu o meu saudoso companheiro de líder estudantis políticas nos anos 60, Antônio Carlos de Assis, capitão, e Marilena Pereira Garcia, que viria a ser vereadora e líder político da região de Petróleo.
Ao final da minha visita a esta rua, no feriado de 7 de setembro, Valdir pediu que fizesse este final com duas homenagens. Uma à dona Altina, parteira, que centenas de moradores da região devem o nascimento, inclusive de seu filho Raul Oliveira Tavares, que hoje está com 61 anos. A outra, a família Brandão, pela perda prematura de um de seus mais perfeitos jogadores de futebol, que era o Garfante. A morte de Garfante, Valdir Brandão, deixa uma lacuna na vida de toda a comunidade da Boa Vida e se estende a toda a região. José Miguel Lacerda Gama, editor de O Rebate. Estamos agora com a Ângela filmando justamente a região do mercado. Estamos caminhando para... Estamos caminhando, a garganta não está muito boa não, hein? Estamos caminhando para a Rua da Boa Vista para a filmagem do Rio Macaé. Principalmente a depravação também, que se transformou esse secular rio. Atrás do mercado do peixe, onde antigamente chamava-se Pororoca, a gente nota que não tem nem acesso mais a Pororoca, se é que se pode chamar essa lama que bate no rio, que bate no encontro com o mar, se pode chamar Pororoca. Não existe mais Pororoca. O caminho é estreito, tomaram conta de toda a região de acesso ao local da Pororoca, com casas, automóveis, barco de pesca, loucura de tudo quanto é jeito, demonstrando que a cidade está totalmente destruída. Macaé não existe mais, principalmente aonde eu estou caminhando, que é a região do mercado, aonde havia milhares de pessoas usando a Pororoca. Acabou, não tem Pororoca, existe só ali uma lama velha batendo com lata, plástico, de encontro com o rio, do rio com o Oceano Atlântico. A origem da palavra Pororoca, todo mundo sabe, que ninguém é bobo, é o barulhar do encontro do rio caudaloso que vem roncando com tudo quanto é lugar, arrebentando e atormentando a vida dos moradores e encontrando-se de fato com o mar. Aqui em Macaé não existe mais Pororoca. O nome é Pororoca, mas não existe. O rio está totalmente podre. Caminhões de outros lugares estão infestando a região, pegam os peixes que vêm do alto mar e mandam para o Rio de Janeiro, vender a preço de ouro. Ângela agora está filmando o rio, onde pessoalmente a gente tomava banho, no final do Pontal, aonde lá bonito o mar, o rio já está cheio essa hora. Olha lá, a Pororoca não tem, agora o rio nem bate mais, vai entrando direto no encontro com o mar. A filmagem de Ângela caminha, tem automóvel parado lá no Pontal, onde antigamente só tinha gente, barco de pesca, pequenos pescadores ainda se arriscam por ali. A Rua da Praia, bonita, alegre, moradores caminhando, e eu vou de encontro ao Rio Macaé, na Rua da Boa Vista. Daqui para frente agora, podemos dizer que estamos fazendo Rua da Boa Vista, parte 2.